Hoje, 20 de abril do ano 2021, às 8 horas, declaro aberta a sessão da Câmara Criminal do Egresso Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Questiono da Corte com relação à ata da sessão anterior. Alguma observação? Não há. Aprovada. Expediente algum, Ana Cláudia? Não há, Excelência. Obrigado. Comunicações, indicações e propostas. Eu tenho aqui uma moção de aplausos aqui, de congratulações, se estiverem de acordo. Foi escolhido agora, acredito, na sexta-feira última, para ser imortal, integrar a Academia Norte-Grandense de Letras, o Potiguar Gaudêncio Torquato, cientista político, jornalista renomado, escritor, obviamente, e que tem nas suas crônicas semanais aí na Folha, no Estado de São Paulo, ele tem trazido algumas nuances do Poder Judiciário, também alguns comentários, e aqui eu fico feliz com a escolha que foi feita e proponho aqui a aprovação dessa moção de congratulações para que faça chegar a ele a nossa alegria, a nossa satisfação de tê-lo como imortal, como integrante da Academia Norte-Grandense de Letras. Desembargador Gilson Barbosa. Vossa Excelência é muito ágil. Foi tão ágil que tomou a minha vez. Eu tinha anotado aqui, mas peço permissão para subscrever. Sou leitor quase que diário dos escritos dele. É um escriba de verdade. Perfeito. Então, Ana Cláudia, naqueles termos, fazer constar, inclusive no ofício, também como subscritor da proposta, o desembargador Gilson Barbosa. Doutor Roberto Guedes. Senhor presidente, também eu me associo e também pretendo ser subscritor, viu? Ana Cláudia, da mesma maneira. Por favor, eu quero me associar. Uma associação do Ministério Público. Então, fazer constar no ofício a proposição conjunta, não é? E aí que faça chegar ao presidente da Academia Norte-Grandense de Letras e também ao escolhido jornalista, cientista político Gaudêncio Torquato. Eu não tenho nenhuma outra proposta. Desembargador Gilson Barbosa. Também não, presidente. Por hoje é só. Doutor Roberto Guedes. Nenhuma, Excelência. Então, iniciemos os julgamentos e prestigiando aqui a presença dos advogados que pediram, postularam a defesa oral. Nós temos aqui como primeiro, número 82, aí na ordem cronológica, é o habeas corpus. Esse está em segredo de justiça, não é isso, doutor Guedes? Então, fica para o final da sessão. O seguinte, o habeas corpus, é o número 85 na ordem cronológica, é o habeas corpus número 80-2152, dígito 24, o ano 2021, impetrante, Dr. Paulo Roberto Dantas de Souza Leão, paciente Alain Pessoa de Queiroz Santos, autoridade coatora, juiz de direito da Vara Única da Comarca de Goianinha. O relator é o desembargador Gilson Barbosa. Está em mesa, desembargador Gilson? Está em mesa, sim, presidente. Doutor Paulo Leão, Vossa Excelência tem até 10 minutos para a sua defesa oral. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Excelência. Vossa Excelência tem a palavra. Senhores desembargadores, excelentíssimo senhor desembargador, presidente da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, desembargador Glauber Rego, excelentíssimo senhor desembargador relator, doutor Gilson Barbosa, excelentíssimo senhor desembargador Roberto Guedes, excelentíssimo senhor procurador de Justiça, doutor Anísio Marinho, senhores advogados, senhoras advogadas, senhores serventuários, senhoras e senhores. Na perspectiva de Miguel Reale, o direito compreende uma unidade composta de seus elementos que não se afastam. O fato, o valor e a norma, que é o direito. Deste modo, arremata o saudoso Miguel Reale, o direito ele é compreendido por essa junção harmônica
dessas três dimensões, a fática, a axiológica e a normativa, formando uma dialética e um processo histórico-cultural. Daí, a vida do direito é o diálogo da história. Senhores desembargadores, é com muita honra e satisfação que eu retorno a esta tribuna da Câmara Criminal e peço vênia para, inicialmente, com todo respeito, lembrar que as garantias de primeira dimensão merecem interpretação convergente, com o controle de atos que tocam a liberdade humana, diante da clara vocação de servir à eventual contenção da atuação estatal. Este, senhores desembargadores, com todas as vênias, é o sentido e o alcance do direito individual fundamental à ação de habeas corpus. Daí, o objetivo da nossa presença aqui hoje, nesta tribuna, é procurar, com o devido respeito, esclarecer pontos relativos aos fatos que serão apreciados por Vossas Excelências nesse habeas corpus. Inicialmente, eu vou procurar esclarecer que as insurgências, ora arguidas, elas são diferentes, bem diversas de insurgências anteriores em habeas corpus, que já foi julgado por esta Câmara Criminal, né? Em que, naquela ocasião, o habeas corpus que foi julgado adversou um decreto primário de prisão preventiva do paciente Alan Pessoa. O objetivo hoje, nesta sustentação, adversa, procura vergastar a decisão que manteve a prisão preventiva após, repito, com todo respeito, após a instrução estar concluída. Com a instrução concluída, em audiência, que contou, inclusive, com a presença virtual do paciente, foi pedido pela, então, defesa técnica a revogação da prisão preventiva e o egrégio colégio de juízes de direito que conduzem essa ação penal achou por bem indeferir o pedido. Daí, são essas as insurgências. Primeiro, se adversa o decreto prisional que, após a instrução, manteve, sem nenhum fundamento novo, sem algum fundamento idôneo, legal, a prisão preventiva do paciente, seja para garantir a instrução, quando a instrução já estava concluída, e para garantir supostamente a ordem pública, sem que nenhum fato novo, excelências, fosse apresentado, tanto que, com devido respeito, as poucas linhas que se viram de base para a manutenção da prisão preventiva faz referência in totum, repete totalmente o decreto primário de agosto de 2020. É o que se pode observar neste habeas corpus. Daí, excelências, há de se dizer que em agosto de 2020, o juízo colegiado na comarca de Goianinha decretou a prisão preventiva do paciente em razão de uma suposta milícia privada que tem o objetivo, segundo, com todo respeito, o Ministério Público, as ocupações e construções ilegais em terrenos na Praia de Pipa e Cibaúma, no município de Tibau, comarca de Goianinha. Daí, a acusação que se imputa ao paciente é de que ele integra um núcleo, suposto núcleo de comando, única e exclusivamente com o objetivo de viabilizar pedidos extrajudiciais de uso capião. Daí,
ao término da instrução criminal, em 8 de fevereiro deste ano, a então Defesa Técnica solicitou ao egrégio colegiado de juízes, de forma legal, de forma idônea, a revogação da prisão preventiva, que tinha sido decretada em agosto de 2020 como uma forma de, primeiro, se garantir a instrução. A época estava se iniciando. Então, em 6 de fevereiro deste ano, após a instrução, inclusive com a participação virtual do paciente, foi mantida com os mesmos fundamentos, repito, com todo respeito, com os mesmos fundamentos a prisão preventiva. Não se inovou, não se acrescentou. E mais, a instrução já estava encerrada. 2, foi dito pelo egrégio colegiado de juízes que essa prisão, em reiteração, era para assegurar a ordem pública. Entretanto, e aí eu peço todas as vênias, senhores desembargadores, entretanto, nenhuma linha, repito, nenhuma linha a respeito de uma conjecturada preservação da ordem pública foi acrescentado. Nenhuma linha. Não se inovou, foi apenas mantida esse cárcere de custódia ao simples argumento de que havia necessidade de se garantir a ordem pública. Então, essa é a primeira insurgência, senhores embargadores. A instrução está encerrada. A instrução foi encerrada em 6 de fevereiro deste ano. De lá para cá, bem como desde o início da instrução, nenhum fato novo foi acrescentado. E mais, não há nenhuma inferência sólida, crível, palpável, nenhuma linha, com todo respeito, no respeitável despacho que manteve a prisão preventiva, que possa aferir necessidade de se garantir a ordem pública. Esse é o primeiro ponto. É o que se requer em sede de habeas corpus, como insurgência, ora apreciada. O segundo ponto, excelências, trata de que, supostamente, apesar de estar sendo combatido na ação penal todos os fatos imputados pelo Ministério Público, todos os fatos, com a apresentação das provas cabíveis, numa hipótese remota, caso ocorra condenação, essa condenação em virtude do imputado delito, previsto no artigo 288-A do Código Penal, que é a participação em suposta milícia privada, e a acusação que pesa sobre o paciente é de apenas ser responsável por um núcleo que viabilizava pedidos de uso capião extrajudicial. Essa é a acusação veementemente negada, né, nos autos, com as provas cabíveis. Caso ocorra uma eventual condenação, a pena prevista ficará no regime aberto ou, na pior hipótese, no regime semiaberto, porque a pena oscila entre 4... Paulo, o tempo esgotou, doutor Paulo. Pois não. Então, incabível a manutenção da prisão preventiva. Só para concluir, Ana. Desembargador Gilson Barbosa, como vota Vossa Excelência? Presidente, eu distribuí previamente com os senhores o meu voto, que é um pouco longo, surgido ao meu estudo, com 15 folhas. Na emenda, que é suficiente, e com Sua Excelência. Sua Excelência, o doutor Roberto Guedes, já tomaram conhecimento, eu vou me limitar a dizer o seguinte: constrangimento ilegal não evidenciado, ordem conhecida e denegada em consonância com o parecer ministerial. O voto, repito, foi entregue aos senhores previamente. Doutor Roberto Guedes, como vota Vossa Excelência?
Senhor presidente, antes eu queria parabenizar o doutor Paulo Leão pela ostentação e um prazer revê-lo, doutor Paulo. Espero que esteja bem, com saúde. Eu tive acesso aqui com antecedência ao habeas corpus e eu me acosto ao voto do relator, senhor presidente. Também reforçar aqui as boas-vindas ao doutor Paulo Leão. Peço desculpa, doutor Paulo, não tê-lo avisado, aqui a gente está com a prática, porque fica com o cronômetro na tela dos 10 minutos e a Ana Cláudia, que é a secretária que está controlando, ela, esgotado o tempo, ela já fecha o microfone. Então, peço desculpas, mas tem sido nas 3 últimas sessões essa prática que temos feito aqui para dar agilidade. E no caso concreto, como destacou o Dr. Roberto Guedes, o processo eletrônico, o desembargador Gilson, com antecedência, disponibilizou, e aqui se trata de uma prisão preventiva em que o paciente respondeu ao processo com a segregação cautelar no transcorrer do processo. Sobreveio a sentença condenatória e foi ratificada essa prisão preventiva e, na minha visão, assim como destacou o relator e o Dr. Roberto Guedes, estão presentes os fundamentos e requisitos aí da preventiva e eu acompanho o relator, proclamo o resultado e ordem conhecida e denegada nos termos do voto do relator. Agradeço a atenção, excelências. Um abraço, doutor Paulo Leão, até uma próxima oportunidade. Na sequência, nós temos aqui o número 56, aí na ordem cronológica, apelo criminal número 10.0093, dígito 37, ano 2019, a origem, Vara Única da Comarca de Jardim de Piranhas, apelante Hélio Gomes da Silva, advogado Dr. Francisco das Chagas Medeiros, apelado Ministério Público, o relator, desembargador Gilson, revisor, desembargador Roberto Guedes, e Dr. Francisco das Chagas Medeiros, Dr. Chiquinho, que havia feito o requerimento para a sustentação oral, ele informou aqui no início da sessão que não poderia fazê-lo. Então, fica somente aí com a prioridade no julgamento, o desembargador Gilson, processo em mesa. Em mesa. Como vota, Vossa Excelência? Presidente, é um processo o voto é muito extenso, mais de 20 folhas, e eu distribuí previamente com os senhores. Digo no final o seguinte: recurso conhecido e desprovido, em consonância com o Ministério Público. Revisor, doutor Roberto Guedes. Senhor presidente, trata-se de um processo de tráfico ilícito de droga, com posse ilegal de arma, que está configurado a tipificação do crime, autoria, materialidade, e no qual eu me acosto integralmente ao voto do relator, conhecendo, negando provimento da apelação. Eu também, enquanto vogal, eu acompanho o relator, ratifico o meu voto já registrado aqui no sistema, proclamo o resultado, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O 28, a ordem cronológica aí, é o apelo criminal número 3550 de 76, do ano 2011. E aqui a origem, a terceira vara da comarca de Caicó, apelante apelado Roster Medeiros, advogado doutor Cildilon Maia, apelante apelado Ministério Público, o relator, doutor Roberto Guedes. Está em mesa, doutor Roberto? Está em mesa, excelência. Doutor Cildilon, Vossa Excelência tem 15 minutos e o cronômetro vai estar aí na tela. Vossa Excelência tem a palavra. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado pela palavra, senhor presidente, a quem saúdo, também saúdo o doutor Roberto Guedes, doutor Gilson, doutor Anísio Marinho, colegas advogados, serventuários da Justiça que se fazem presentes a esta sessão. Senhores julgadores, o caso que me traz hoje a esta tribuna virtual
diz respeito a um homicídio culposo de trânsito ocorrido no ano de 2011, no município de Caicó, envolvendo duas motocicletas, aquela conduzida pelo apelante e apelado Rosister Medeiros e a conduzida pela vítima, a jovem Vanessa. Na sentença proferida no primeiro grau de jurisdição, o douto magistrado de primeiro grau afastou a alegação de dolo eventual suscitada pelo órgão do Ministério Público em sede de denúncia e reiterada em sede de alegações finais, e veio, no mesmo ato, condenar o ora apelante pela prática de homicídio culposo de trânsito. Daí haver recurso tanto por parte da acusação quanto por parte da defesa. Iniciarei tratando das contrarrazões a apelação da acusação, na qual o Ministério Público reclama de que, passado esse tempo todo, não houve um pagamento de indenização à família da vítima, e aqui nós nos contrapomos a este ponto, oferecendo a celebração do acordo de não persecução penal, que, dentre as suas cláusulas, prevê o ressarcimento da vítima. Reclama ainda o órgão ministerial, em seu apelo, de que teria o agora apelado Rosister agido com dolo eventual, porque, na sua ótica, estaria conduzindo a sua motocicleta no momento do acidente, em alta velocidade e sob a influência de álcool. Nós nos contrapomos a esta alegação, Excelências, em primeiro lugar, porque não houve perícia técnica, não houve prova nenhuma que atestasse a alegação do excesso de velocidade. Segundo lugar, porque a alegação de embriaguez ela foi feita de forma isolada apenas por um policial da Polícia Rodoviária Federal que sequer compareceu no local do acidente. No depoimento dele, ele disse que esteve em contato com o acusado algum tempo após na delegacia e teve a impressão de que ele estava embriagado. Em terceiro lugar, porque no precedente que nós trazemos aqui do habeas corpus 107.801, origem de São Paulo, julgado pelo STJ, estou pacificado por aquela corte que a embriaguez ao volante, para fins de caracterização do dolo eventual, é somente a embriaguez pré-ordenada, não aqui origina um acidente eventual sem pré-ordenação. E, finalmente, após a reforma promovida no Código de Trânsito Brasileiro, pela Lei número 13.546 de 2017, a influência de álcool quando da prática do homicídio culposo de trânsito passou a ser considerada como um agravante da pena do homicídio culposo, e não como se defendeu no passado, e inclusive nesse caso, como um fator indicativo de dolo eventual. Portanto, com esses argumentos é que nós nos contrapomos à tese de dolo eventual suscitada nas razões do apelo da acusação, do apelo do Ministério Público. Em relação às razões do apelo da defesa, nós suscitamos inicialmente, primeiro, nulidade parcial da sentença, na parte em que ela é condenatória, não na parte em que ela afasta o dolo e, consequentemente, a competência do tribunal do júri para a causa. Isto porque, nos termos dos artigos 413, 414, 415 e 417 do Código de Processo Penal, o encerramento da primeira fase dos processos de competência do júri, da fase do sumário de culpa,
ela implica em 4 possibilidades de julgamento pelo magistrado: pronúncia, impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação. Aqui o magistrado impronuncia em razão de reconhecer a incompetência do júri, mas no mesmo ato, sem aguardar a preclusão da decisão de impronúncia, condena pelo homicídio culposo, o que, na nossa ótica, não seria possível. Teria que se aguardar primeiro a preclusão da impronúncia para depois se retomar o julgamento enquanto juízo singular e se julgar a respeito da ocorrência ou não do homicídio culposo. Mas, caso Vossas Excelências entendam processualmente ser válida essa postura adotada pelo magistrado de primeiro grau, aí nós passamos às teses de mérito do nosso apelo da defesa. E começamos fazendo uma imersão em relação à dinâmica do acidente considerada pela instrução. Primeiro, houve uma dúvida considerável a respeito da posição da vítima no momento do acidente. A defesa sustenta que a vítima fazia uma conversão à esquerda numa rodovia federal e, para tanto, parou a sua motocicleta na altura da faixa central que dividia as duas pistas de rolamento. A acusação, por sua vez, sustenta que a vítima estava parada e não convergindo, e parada no acostamento, aguardando a sua vez de convergir. Porém, observando-se o croquis feito por ocasião do acidente, nós temos que, após o impacto, a motocicleta da vítima se colocou e do acusado se colocaram na pista de rolamento oposta. Situação que, se a vítima estivesse parada no acostamento, a tendência do impacto que aconteceu do seu lado esquerdo seria arremessá-la para fora do acostamento e não para o lado oposto da pista de rolamento. Então, esse primeiro detalhe nos remete à situação de que a vítima estava parada ou convergindo num lugar onde não deveria, ou seja, na faixa divisória entre as duas pistas de rolamento. O segundo ponto, e aí nos parece que é incontroverso, é que a vítima não teve ao longo do seu corpo absolutamente nenhuma lesão grave, a não ser pequenos arranhões decorrentes de arrastamento. Mas a causa da sua morte foi um traumatismo crânioencefálico em razão do choque da sua cabeça desnuda com o asfalto. Ou seja, a vítima provavelmente não estava fazendo uso de capacete, que sequer foi apreendido no local do acidente. E isso nos leva à tese da ausência de nexo normativo que permita a condenação em homicídio culposo de trânsito, porque o uso de capacete para condutores de motocicletas é obrigatório, segundo o nosso Código de Trânsito. E a previsibilidade objetiva que se impõe àqueles a que se imputa conduta culposa, ela implica em que você deve agir na expectativa de que as pessoas que interagem com a sua pessoa cumpram as regras a que lhe competem. A regra do uso de capacete era imposta à vítima. E, se tivesse sido cumprida, data máxima vênia, teria sido suficiente para romper a relação de causalidade e evitar o resultado morte decorrente deste acidente de trânsito. E, finalmente, caso Vossas Excelências entendam
ainda por manter esta condenação pelo homicídio culposo de trânsito, nós temos que o magistrado de primeiro grau exasperou a pena, além do mínimo legal, fazendo uso de 3 vetores. Primeiro, a suposta embriaguez, que aqui nós já rebatemos, que foi uma afirmação isolada de um policial de trânsito que sequer esteve no local do acidente, policial rodoviário federal, nenhum outro fez esse tipo de afirmação dos que atenderam no acidente. Segundo, o excesso de velocidade, foi o segundo vetor considerado, que também carece de prova, carece de absolutamente qualquer tipo de prova técnica, lembrando-se que houve reconstituição do acidente neste caso, não foi possível afirmar-se que o acusado desenvolvia excesso de velocidade no momento do acidente. E o terceiro vetor foi de que o acusado teria supostamente realizado uma manobra perigosa para desviar de uma lombada que existia no local, passando pelo acostamento, porque essa lombada, teoricamente, não se estenderia até o acostamento. Porém, a reconstituição do acidente juntou um material fotográfico muito forte a este processo, demonstrando que a lombada se estendia, sim, até o acostamento. Finalmente, o magistrado também considerou, na dosimetria da pena, que o comportamento da vítima não era possível de ser aferido em relação a este caso, situação que a defesa defende o contrário, porque a vítima, ao não usar o capacete, ao não estar de capacete, elemento de segurança que poderia ter evitado a sua morte, contribuiu, sim, para o resultado e, consequentemente, este vetor deve ser considerado na dosimetria da pena, daí que, caso Vossas Excelências mantenham a condenação pelo homicídio culposo, é que a defesa requer que a pena seja redimensionada para o mínimo legal. São essas as considerações, Excelências. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, doutor Cidilon. Doutor Roberto Guedes, como vota Vossa Excelência? O voto já foi disponibilizado, eu vou ler aqui a ementa e qualquer dúvida, qualquer questão do debate, estou à disposição. Ementa penal e processual penal, apelação criminais concomitantes, homicídio culposo na direção de veículo automotor, artigo 302 da Lei 9.513/97. Questão de ordem suscitada pela defesa, pedido de retroatividade do acordo de não persecução penal. Incidência do Instituto para os delitos sentenciados antes da entrada em vigor do pacote anticrime. Precedentes do TJRN. Inviabilidade da ABNES. Do recurso do Ministério Público. Reconhecimento de dolo eventual. Exigidas previsão e anuência do resultado morte. Inocorre circunstâncias fáticas excepcionais. Hipótese de culpa consciente. Tese impróspera. Do apelo de Roster Medeiros, ofensa ao devido processo legal. Seria, no caso, a preliminar. A ausência do apontamento de prejuízo específico, reflexo do primado, para dele não ter sancrife. Rejeição. Falta de prova, nexo de causalidade. Dinâmica da colisão bem disposta nas elementares. Oitivas de testemunhas seguras e coerentes. Harmonias com registros fotográficos das motocicletas. Laudo de reprodução simulada deveras esclarecedor. Sintonia entre as premissas. Condução imprudente. Excesso de velocidade e ingesta de álcool. Liame e conteste com o resultado trágico. Descabimento. Dosimetria. Culpabilidade. Atenção a elementos desdobrantes do tipo. Necessária reprimenda distintiva. Comportamento da vítima. Vetor neutro ou favorável. Sucumbência inocorrente. Quanto inalterado.
deciso mantido, conhecimento e desprovimento dos recursos. Roberto Guedes, eu, como já de conhecimento, voto no processo eletrônico, disponibilidade com antecedência. Esse caso me chamou a atenção, dinâmica, né, da atuação do advogado, doutor Sudilon, sempre diligente, trazendo questões novas aqui ao debate. Muito embora na sessão anterior a gente tenha enfrentado esse pleito de retroatividade aí do acordo de não persecução penal e já definimos aqui, a unanimidade, que não é possível com o processo sentenciado. Eu acompanho, Vossa Excelência, o recurso do Ministério Público, reconhecimento do dolo eventual. Eu sempre defendi que essa matéria ela deve ficar a cargo do juiz togado. E aqui ele definiu, entendendo aí ser um caso de uma hipótese de culpa consciente, crime culposo, e por conta disso sobreveio também o apelo aí da defesa, que com a impronúncia ele queria o prazo aí para recorrer, mas qual o prejuízo? A defesa queria ir levar o seu cliente a júri popular, então eu não enxergo prejuízo para a defesa, até porque teve a oportunidade de trazer a matéria agora aqui no apelo criminal. E a questão de fundo aí, de fato, o laudo pericial, as provas testemunhais, o excesso de velocidade, a ingestão de álcool, a culpa concorrente que se busca trazer por conta do não uso de capacete, tem reiterados precedentes de que isso não retira a culpa do acusado. Então, eu acompanho Vossa Excelência. E, por fim, a questão da dosimetria, também muito bem realizada aqui pelo relator. Eu, sem desmerecer o trabalho do advogado, aqui sempre buscando enaltecer, o doutor Sudilon tem ocupado com dignidade a tribuna, mas o caso concreto não permite nenhuma flexibilização naquilo que trouxe aqui o relator. Eu acompanho integralmente. Desembargador Gilson Barbosa, como voto, Vossa Excelência? Eu tive acesso antecipadamente ao voto, e assim como Vossa Excelência o fez, vou fazê-lo agora, acompanho na integralidade o voto do senhor relator. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Doutor Sudilon, um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Daqui a pouco, presidente. Ainda tem processo na pauta. Obrigado. Mas com sustentação oral, não, né? Também. Não sei se o doutor Roberto trouxe. É um habeas corpus. De todo modo, como no o habeas corpus, mas qual o número, Ana Cláudia? Ele não está em mesa, não, desembargador Glauber. Não está em mesa? Não, ele fez inscrição, mas não está em mesa. Não está em mesa, doutor Sudilon. Isso, então eu fico dispensado por hoje. Muito obrigado. Um forte abraço. Fica para a próxima terça-feira, doutor Sudilon. Muito obrigado, doutor. Até terça. Bom trabalho para os senhores. Obrigado. Ana Cláudia, nenhum outro requerimento de sustentação oral, não é isso? Não, requerimento não. Tem advogado que não fez requerimento, está falando comigo no privado aqui. Mas apelação criminal, a apelação necessidade do requerimento, o regimento interno. Inclusive eu passei a cópia para ele. Que deve ser formulado no requerimento com 24 horas de antecedência. Em habeas corpus não, porque não tem pauta, é trazida em mesa, então não tem nenhum outro também. Doutor Glauber, pela ordem, meu nome é Arthur, eu queria só saber se a minha estava em pauta, porque eu fiz o requerimento, é o apelo criminal 0100-79581. Tá não, doutor Arthur Roque. Não foi pautado, doutor. Não foi pautado. Não, É uma apelação criminal, não é isso? Porque pelo relatório do PJE estava incluído em pauta, para mim ia ser hoje. Então era do doutor Guedes. Não está não é em pauta? Quando é incluído em pauta, porque nós não fechamos a pauta ainda. Ele deve estar dia 27, doutor. Tá? O senhor reitera o pedido. A pauta tá? Publicada, doutor. Foi publicada ontem, inclusive. É feito, certamente o senhor viu no PJE o pedido de inclusão em pauta. Mas já aconteceu casos de ir para a mesa e eu não ter sido intimado. É por isso que eu sou precavido e sempre acompanho. Mas é muito bom assistir vocês. Muito obrigado e felicidade para todo mundo. Um abraço, doutor Arthur. Até uma próxima oportunidade.
Então, Ana Cláudia, vamos tem um ainda que tem um pedido de sustentação oral, mas é em segredo de justiça, ficará para o final. É o número 82 aí na ordem cronológica. O processo físico do SAGE é na relatoria do Dr. Roberto Guedes. Senhor presidente. Pois não? Bom dia, excelência. Bom dia, doutor Alain. Pois não? Só um minutinho para uma questão de ordem, por gentileza. Pois não. Excelência, eu solicitei agora, no início da sessão, a senhora Ana Cláudia, a participação no julgamento para sustentar no apelo criminal do meu constituinte. Eu reconheço, excelência, que existe a norma do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, determinando que nós temos que fazer o preenchimento do formulário 24 horas antes. Mas eu queria ponderar a Vossa Excelência que a sustentação oral, ela é... Está sem som, doutor Alain. Perdão, Excelência. Perdão, Excelência. Só para ponderar com Vossas Excelências que a sustentação oral é umbilicalmente ligada ao direito à ampla defesa, que é um direito constitucional. Daí eu pediria a Vossas Excelências, né, que, diante disso, né, em respeito ao texto constitucional, mas também reconhecendo que eu deveria ter feito o formulário, mas que colocasse na balança o direito constitucional e autorizasse a minha sustentação em nome da ampla defesa. Agradeço a atenção de Vossa Excelência. Qual é o número da ordem cronológica aí? É o do SAGE, desembargador Glauber. Sim, é o do SAGE. Apelação criminal. Apelação criminal, o relator é o doutor Roberto Guedes. Doutor Roberto Guedes, o artigo 156A, não, 157 do Regimento Interno, as câmaras têm a seguinte redação: as câmaras cíveis e criminal realizarão sessão ordinária semanalmente de forma virtual e alternadamente presencial às terças-feiras, com início às 8 horas. Parágrafo 2º. Os advogados habilitados poderão formular pedido de sustentação oral até 24 horas antes da sessão. Nesse caso, o julgamento ocorrerá na primeira sessão presencial que se seguir ao pedido. Essa redação ela é formulada tanto para as câmaras cíveis como criminal. Doutor Alain, a doutora Ana Cláudia já tinha falado com a presidência, eu tinha dito que o encaminhamento da presidência da Câmara era no sentido de cumprir o regimento, mas Vossa Excelência traz como questão de ordem, e aí eu sou obrigado a submeter aqui ao colegiado e indago do relator como se comporta nessa questão, como vota na questão de ordem. Senhor presidente, muito embora tenha conhecimento da questão do advogado, da ampla defesa, do princípio constitucional, mas, assim, nós temos o nosso regimento interno, que é o que organiza toda a pauta das câmaras. Então, todo o respeito que eu tenho ao advogado, à parte, e também à Constituição, mas, infelizmente, eu voto contra essa questão de ordem, porque a questão do regimento interno tem que ser cumprida também para dar uma melhor gerência, uma melhor gestão, um melhor direcionamento aqui nos julgamentos dos processos nas câmaras. Então, eu lamento, doutor Alain, mas eu voto contra o encaminhamento, voto contra a questão de ordem. Desembargador Gilson Barbosa. Na forma regimental. Então, rejeitada a unanimidade a questão de ordem suscitada, doutor Alain. E aí o processo apregoado é o apelo criminal número 2020-703, dígito 7, a origem, segunda vara criminal da comarca de Mossoró, apelante Francisco Gilberto Gomes, o advogado que tinha aqui na papeleta o doutor Lúcio Nery de Souza, e também agora o doutor Alain. O apelado é o Ministério Público, o doutor Roberto Guedes, é o relator. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Roberto. Senhor presidente, o processo, eu dei provimento parcial com relação à dosimetria, né? Inicialmente, ele foi condenado a 6 anos e 4 meses e 15 dias de reclusão, além de 10 dias multas inicialmente em regime fechado, por ser reincidente. E nas questões vetoriais aqui vendo, nós diminuímos a pena para 5 anos, 8 meses de reclusão, além de 130 dias multas, inicialmente em regime fechado, por se tratar de reincidente.
Então, aqui houve só uma questão de um provimento parcial. Mas na ementa eu digo o seguinte: ementa penal e processual penal, apelação criminal, roubo majorado, artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1, 2 e 4 do Código Penal, preliminar de não conhecimento por intempestividade, suscitada pela primeira Procuradoria de Justiça, apelo interposto dentro do prazo legal, observância ao princípio da ampla defesa, extemporaneidade não vislumbrada, rejeição, mérito, dosimetria, compensação da atenuante certa do artigo 65, inciso 3º, a linha D do Código Penal, com agravante da reincidência, possibilidade, benefício da justiça gratuita, matéria que afeta ao prejuízo executório, impossibilidade do deciso reformado em parte, precedentes do STJ, desta Corte, conhecimento e provimento parcial. É assim que eu encaminho votos. Eu sou o revisor e aqui acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. Na primeira etapa não há o que mudar na dosimetria, não há circunstância judicial desfavorável. Na segunda, precedentes aqui da Câmara Criminal e também do egrégio STJ, nas duas turmas, até mesmo na terceira sessão, no sentido de haver uma compensação integral da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada. Então, este é o decreto feito por Vossa Excelência, eu acompanho. Não há, na terceira etapa, nada a ser modificado, e também com relação ao regime que foi definido por Vossa Excelência, eu acompanho integralmente. Então, o voto... Tem uma matéria que não é conhecida, doutor Roberto Guedes, que é a questão do pedido de justiça gratuita, que foi suscitada pela Procuradoria de Justiça, não é isso? E aí Vossa Excelência não conhece. Desembargador Gilson Barbosa, como vota Vossa Excelência? Acompanho. Então, proclamo o resultado do processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Nenhum outro processo físico, agora temos o PJE, e eu vou... Roberto, no PJE tem alguns, desembargador Gilson, que tem anotado aqui divergência. Vamos começar por eles, e aí a gente vai para os demais. O número 9, na ordem cronológica, é o apelo criminal número 10.0457/53, o ano 2015, e a origem é a... Deixa-me ver. Pau dos Ferros. A comarca de Pau dos Ferros. Isso. Apelante é o Ministério Público, apelado Alisson Ramon Silva Rodrigues, advogado da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte, relator doutor Roberto Guedes, eu sou o revisor, e aqui está anotado, eu estou negando provimento, desembargador Gilson também, e o doutor Roberto Guedes dava provimento ao apelo do Ministério Público. Ratificam esses votos, desembargador Gilson, doutor Roberto Guedes? Ratifico, presidente. Ratifico, então, senhor presidente. Eu mantenho pela divergência. Perfeito. Então, proclamo o resultado. Por maioria, negado provimento ao recurso, vencido o relator que dava provimento ao recurso do Ministério Público. Redator Vossa Excelência fica como relator do acórdão. Isso, redator para o acórdão, desembargador Glauber Rego. Aí vamos lá. Na sequência, temos agora... E número 21, aqui o doutor Roberto Guedes está dando parcial provimento. Desembargador Gilson, me parece que vai pedir vista nesse, né, desembargador Gilson? Vou pedir sim, presidente. E eu vou aguardar o voto vista. Então, após o voto do relator, dando parcial provimento ao recurso, pediu vistas o desembargador Gilson Barbosa. Disse aguardar o voto vista o desembargador Glauber Rego. No 22, está faltando só o desembargador Gilson mudar o voto, desembargador Gilson. Aqui é unanimidade, não é isso? O doutor Roberto Guedes mudou o voto. Foi só para adequar a questão da pena. Isso, então ficou a unanimidade.
37 é retirado de pauta, viu, Ana Cláudia? 37, retirado de pauta. Retirar ou adiar, desembargador? Retirar Não, mesmo. 37 esse processo já foi julgado, aí ele foi incluído indevidamente. Eu vou falar com o pessoal do PJE, dizer porque ele apareceu... Pois é, aí tem que por ser retirado erro. de pauta. Ele já foi julgado o processo. Desembargador Glauber, desculpa, eu estava aqui falando no WhatsApp com um advogado que estava falando. Qual foi o primeiro que é por maioria que o senhor que foi julgado agora? Desculpe. É o número 9, aí na ordem cronológica. Certo. E o de vista é o 21? 21. Vistos ao desembargador Gilson e eu aguardo o voto visto. Anotado, obrigado. O de número 80, desembargador Roberto Guedes havia pedido visto e tinha um erro material enxergado por doutor Roberto Guedes, eu corrigi já no meu voto, então fica a unanimidade, não é isso, doutor Roberto Guedes? É isso, excelência. Então, julgado a unanimidade esse que tinha pedido de vista, doutor Roberto Guedes. Então, não há, aqui, pelo menos na tela, nenhum outro destaque. Os votos na relatoria do doutor Roberto Guedes. Algum que demande opinamento ministerial, oral aqui na sessão, algum destaque? Nenhuma, excelência. Então, e nos demais votos, nenhum destaque, nenhuma divergência. Eu também não, acompanho todos. Desembargador Gilson também não. Na relatoria de Vossa Excelência, desembargador Gilson, algum destaque, algum que demande parecer oral? Sem destaque. Sem destaque, sem parecer oral. Perfeito. Correto. E eu acompanho, já anotado aqui, já registrado o voto no sistema, acompanho os votos do desembargador Gilson. Doutor Roberto Guedes também ratifica os votos, não é isso, doutor Roberto Guedes? Isso, ratifica os votos, excelência. Pronto. Na minha relatoria, tem a necessidade de parecer oral no 46 e no 94. O Toninho já foi repassado para o senhor. Excelência, eu tomei conhecimento previamente e opino pelo acolhimento. Perfeito. Então, os votos estão registrados aqui, julgando a unanimidade. Doutor Roberto Guedes, desembargador Gilson ratificam, não é isso? Os votos já registrados. Então, na minha relatoria também julgados a unanimidade, está aí a relação sendo apresentada aí por Ana Cláudia na tela. Resta somente agora, com sustentação oral e em segredo de justiça, deixe-me ver aqui. É o 82, o habeas corpus. Isso, o 82, aí na ordem cronológica, é o habeas corpus número 80-0058-05, ano 2021, impetrante, Dr. José Ides Barbosa de Oliveira, paciente JMBS, autoridade coatora, juíza da 7ª Vara Criminal da Comarca de Natal, relator Dr. Roberto Guedes. E processo em segredo de justiça, doutor Ides. Vamos só aguardar a comunicação, retirar a transmissão do YouTube aí, para que a gente possa ouvir aqui a fala de Vossa Excelência. Retomando aqui a sessão pública, processo julgado em sessão reservada já esgotado. Então, algum outro processo em mesa que independa de pauta, extra-pauta? Não há. Nenhuma observação? Nenhuma. Eu retomo a ordem administrativa, uma falha. Essa, Ana Cláudia me avisou que essa é a última sessão do doutor Anísio Marinho aqui no rodízio. É isso, doutor Anísio? Excelência, na substituição do doutor Carlos Sérgio. Eu pretendo voltar em julho, no rodízio, mas a qualquer momento poderei ser convocado. É um prazer renovado e agradeço a convivência sempre harmoniosa e sempre um ensinamento para mim participar das sessões da Câmara Criminal. Muito obrigado, Excelência. Nós que agradecemos a recíproca verdadeira. Seja sempre bem-vindo, doutor Anísio. Doutor Anísio, prazer revê-lo. Sempre é um prazer. Obrigado. Até mais. Saudações vascaínas, doutor Anísio. Devolvo. Saudações rubro-negras. Às 9h12 minutos. Doutor Anísio. Alvinegras. Declaro encerrada a presente sessão. Um abraço. Saúde para todos. Um abraço.